Bom dia a todos, professores e professoras. PCNP, Adriano, gostaria de agradecer pelo convite para participar de mais essa ATPC, né, que é a última do ano. A Adriana me pediu para falar um pouquinho sobre como que eu procurei inovar, né, nas práticas educacionais, tanto no modo remoto, híbrido e no 100% presencial. Então, eu diria assim que nós chegamos no ano de 2021 achando que os nossos desafios tinham acabado, né, vamos dizer assim, e na verdade só estavam começando, né? Porque a gente precisou fazer ainda uma série de adaptações. No primeiro momento, a gente teve que aprender a realizar o nosso trabalho, né? A conseguir fazer o nosso trabalho, chegar de alguma forma estar próximo do aluno, mesmo estando à distância, né? E aí nós tivemos diversos desafios com a parte de tecnologia, não só da nossa parte, mas da parte do aluno também, né? Porque uma grande preocupação que a gente tinha era justamente de poder desse aluno ter condições, né, de acessar as nossas aulas e poder também se manter conectado com a escola. E eu, de um modo geral, a gente fez muito uso de formulários, né? Nós tínhamos centro de mídia, uma série de recursos e os jogos, né? Eu acho que, para mim, os jogos, né, a metodologia da gamificação foi um recurso bastante útil, né, e que eu fiz, vamos dizer assim, usei e abusei desse recurso, né? À medida que você vai se apropriando dessa metodologia, e você vai também adaptando, né, podendo fazer aí modificações e empregando. Então, num primeiro momento, trabalhando de forma remota, então eu trouxe algumas imagens aqui, né, algumas fotos que eu tirei do trabalho. Então, aqui a gente ainda estava no modo totalmente remoto. E, então, um dos recursos, além do formulário, além de você poder criar, né, como uma das ATPCs que eu achei bastante legais e que também pude depois estar compartilhando com, com vocês, foi uma das ATPCs que a Adriana deu em relação ao uso de utilizar o Forms, né, como um recurso de gamificação. E, além disso, a gente tem outros recursos, que depois ela também mencionou, como o WordWall, em que você, além de ter um leque de atividades já prontas que você pode utilizar, você também pode criar, né, atividades bem específicas para o que você quer. Eu achei muito interessante. E diante desse quadro, né, que às vezes de não poder estar presencialmente na escola, ou mesmo no híbrido, né? Foi um recurso que a gente pôde utilizar bastante. Então, aqui algumas imagens que a gente pode trabalhar, né? Eu pude trabalhar, por exemplo, recursos, conteúdos como conteúdos gramaticais, né? De sexto ano, de ensino médio, de nono ano para o ensino médio, né? Com uso de prefixos, pronomes. Aqui, no ensino médio, por exemplo, conectivos, né? Atividades
com o uso de pronomes, preposições e também conectivos, né, ou marcadores de discurso. Então, uma forma de você estar trabalhando a gramática também de uma maneira diferente, né, e mais estimulante. Aqui já na situação do híbrido, né, que a gente tinha já as turmas presenciais em modo de rodízio, né, também empreguei os jogos. É lógico que aqui eu trago os jogos como recurso que eu usei para inovar, porque as nossas aulas não têm como ser somente a base de jogo, né? Mas dá para a gente usar bastante, principalmente pelo fato de que esses recursos como o WordWall permitem que você modele exatamente o que você quer fazer da aula, independente do conteúdo que você quer trabalhar, né? Você pode utilizá-lo como, depois de trabalhar ali o currículo propriamente, você pode utilizá-lo como reforço, como recurso para ampliar o repertório lexical do aluno, para reforçar, avaliar, né, a compreensão de determinados conteúdos gramaticais, né? E parece que não. Talvez a gente pense que não tem não desperte tanto interesse, mas desperta. Eu falo isso porque às vezes eu mesmo achava que, diante de tanta diversão, de tanto joguinho que o aluno tem nos celulares, no computador, talvez ele não se interessasse tanto, né, pelo jogo da aula, mas ele, a verdade é que se interessa, né? Esse tempero de desafio que você dá, que você pode criar ali dentro do contexto do jogo, né? Trabalhando com turmas, trabalhando com grupos, né, para responder as questões, é sempre bastante estimulante para eles. Aqui a gente também tem no híbrido, né, sempre um grupo presencial e outro grupo, aqui uma atividade de leitura, né, já mais agora recentemente trabalhando, por exemplo, como apoio, né, de língua portuguesa, com os descritores do SAEB, né, dentro dos textos em inglês. Aqui também atividade realizada. Então, aqui já é uma atividade de uma dinâmica feita, então, já no presencial a gente pode utilizar. Eu acho que bastante interessante é você procurar sempre estar alternando, né? Porque se você usa só um recurso, acaba cansando. Então, procurar variar, né? Utilizar uma hora um recurso de dinâmica, em que o aluno se movimenta mais, ajudando a dar uma despertada, né? Na sonolência, às vezes, que o aluno acaba ficando, né? Principalmente no período da tarde. E os jogos também acabam despertando. Outros recursos bem tradicionais que a gente usa como música, também utilizei música, né? Também utilizei leitura de poema, né? São as formas como eu tentei dar um up, né? Uma melhorada aí no trabalho. Aqui, o tradicional, aqui a gente já estava podendo, né, no presencial, fazer pequenos grupos, então aí no trabalho de produção, né, de um cartaz de mídia social, né, em que o aluno escolheu a mídia social e a campanha que ele queria desenvolver. Então, também nos pequenos grupos, um recurso bastante tradicional, os grupos de cartazes. Importante retomar
esse recurso, achei importante retomar esse recurso, visando justamente o fato de que a gente vinha insistindo muito no distanciamento, né, até então, e as carteiras separadas, não se podia fazer dupla, não se podia fazer grupo, e então recomeçando, né, com grupos pequenos, aqui já no presencial total, jamais agora para o final do, do ano, né? Nas atividades a gente já pôde ampliar um pouquinho mais esses grupos, dando já uma sensação quase que de normalidade, né? Tirando o uso da máscara, a gente já podia interagir de forma melhor. Aqui numa atividade que eu trabalhei, por exemplo, né, também o problem-based learning, né, aqui uma atividade em que eu empreguei uma aprendizagem baseada em problema, né, então o que eu chamei aí de Brainbox Challenge, utilizando esses kits Brainbox, que são kits de circuitos eletrônicos, e as turmas, cada grupo sorteou um plano, né, em que ele deveria desenvolver um exemplo de circuito, e os grupos podiam contar com o auxílio de um dicionário, e eles tinham que conseguir fazer com a ligação, né, fazer a ligação desse circuito e fazer com que ele produzisse o som ou acendesse a luz. Cada um desses plans tinha, né, uma finalidade, ou tocar uma sirene de polícia ou de ambulância, ou acender uma luz, ou um apito. Então, o grupo ele tinha que conseguir, seguindo as instruções em inglês, aqui trabalhando também a estrutura no modo imperativo, né, recordando o modo imperativo no 7º ano. Esses grupos, então, desenvolveram essa atividade de desafio. O feedback que eu recebi dos alunos, que eles acharam bastante estimulante, né? Essa competitividade, né, que criou entre os grupos, eram 4 grupos, porque nós tínhamos apenas 4 kits, né, de Brainbox, e eles acharam desafiador. Então, eles tinham esse estímulo de querer vencer também os outros grupos e também desenvolver o projetinho que tinha ali. E tradicional jogo, né, que também visando reforçar um pouquinho o repertório lexical de verbos, né, o tradicional dominó de verbos, também resgatando aí umas atividades. E eu percebo que todos esses recursos que a gente utiliza, essas metodologias, são bastante bem-vindas, né, para dar uma diversificada na aula, para dar uma animada, né, no aluno, ele sair um pouquinho do ambiente da sala de aula, e poder explorar outros espaços, porque às vezes é difícil a gente desenvolver determinadas atividades em outros espaços que não seja a sala de aula. Então, quando a gente pensa também em usar outros espaços da escola, a gente também precisa planejar a atividade que vai ser feita ali, para que você possa, né, também ter algum êxito na realização. Mas é isso, né? Eu acho que cada um procurou, de uma forma ou de outra, estar buscando animar esse aluno, porque, ao contrário, talvez, do que a gente pensa, né, que ele
o nosso aluno distante da escola fosse voltar com essa vontade toda de estudar, né? De estar junto, mas a coisa não é bem assim, né? Porque esse tempo todo muito longo também acabou causando, né? Uma falta de estímulo muito grande, né? Muitos alunos sem vontade de voltar, né, para a aula e uma série de problemas mesmo. Então, eu acho que a gente, todos nós demos o melhor de nós na tentativa de resgatar verdadeiramente, né, os nossos alunos. E é isso aí. Eu aproveito o momento para desejar a todos, né, um Merry Christmas and Happy New Year. And I hope 2022 is a better year. Obrigado. Thank you very much.